Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos seus chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostou-se aos seus pés. E lhe rogava com insistência: minha filha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma, pelo contrário, piorava. E tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhes as vestes, serei curada. E sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada de seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhes disseram: vês que a multidão te pressiona e pergunta: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. À luz dessa narrativa bíblica, eu quero pensar com vocês sobre os passos para a salvação. O assunto central deste versículo aqui é a cura de uma mulher que estava enferma há cerca de 12 anos. 12 anos enfrentando esta enfermidade. O comentarista J.C. Ryle, ele diz que a compaixão de Jesus, ela é profunda para com os que de seu povo busca o seu auxílio, a sua ajuda, e esses encontram em Jesus refrigério. Esses encontram em Jesus alívio para suas dores, cura para suas enfermidades. Ele ainda afirma que Jesus, ele é exposto a nós como alguém que é muito gentil, é alguém fácil de abordar, fácil acesso, aquele que cura corações partidos, aquele que é refúgio dos fracos e oprimidos, o consolador dos aflitos e o melhor amigo dos enfermos. A narrativa anterior registra que Jesus havia sido expulso de Gadara após ter libertado um homem de uma possessão demoníaca, uma legião de demônios que havia aprisionado este homem. E após os espíritos malignos terem ido aos porcos e os porcos se lançarem ao precipício, Jesus então é expulso de Gadara, mas encontrou uma grande multidão que esperava ansiosamente Jesus em Cafarnaum,
E dessa multidão então se destacam duas personagens aqui que Marcos chama a atenção: Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Jairo era líder da sinagoga. Ela era uma mulher anônima. Nós não temos o seu nome aqui. Jairo, ele era rico. Essa mulher perdera todos os seus bens, tentando a cura da sua enfermidade. Jairo vivera 12 anos com sua filha, agora doente. Ela padecera 12 anos com uma doença incurável. Jairo, ele pede auxílio a Jesus publicamente. Ela pede em secreto. Jesus, porém, atende a ambos, socorre a ambos, mas atende primeiro aquela mulher. Vamos tentar entender um pouco o que se passou com aquela mulher para que ela fosse curada por Jesus e a partir daí aplicarmos então os passos para nossa salvação bendita. Primeiro passo para que o homem ele possa ser salvo é ter consciência da sua grande necessidade. Eu lhe chamo a atenção para os versos de número 25 e verso de número 26. O texto bíblico diz assim: estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Essa mulher, diz-nos o evangelista Marcos, ela tinha um fluxo de sangue. Nós não temos aqui um diagnóstico preciso. Marcos não apresenta um diagnóstico preciso a respeito da enfermidade desta mulher. Mas é provável que ela sofresse de um interminável fluxo menstrual. Uma menstruação que não cessava, uma hemorragia que persistia na vida daquela mulher. O seu problema gerou problemas, que gerou um fardo, que gerou pressão, que gerou perseguição. Ela tinha problemas sociais, ela tinha problemas conjugais, ela tinha problemas espirituais, ela tinha problema físico, ela tinha problemas emocionais. Sua doença havia permanecido durante 12 anos, e durante 12 anos essa mulher enfrenta problemas por conta deste problema. 12 longos anos, porque não era permitido pela lei essa mulher de entrar no templo para adorar. Não era permitido por lei essa mulher de ter relações sexuais com o seu marido. E tudo o que ela tocava era, portanto, considerado como impuro, imundo. E buscando então uma cura, ela gastou todo o seu dinheiro e toda a sua esperança. Um pregador chamado João Romeu Morelli apontou 4 fatos sobre o sofrimento desta mulher. Primeiro, um sofrimento prolongado. 12 anos de sofrimento, 12 anos de fraqueza, 12 anos de esperanças frustradas. Segundo, um sofrimento que gera desesperança. Ela gastou tudo que tinha com os médicos. O Talmud fala de 11 formas de cura para uma hemorragia. E por certo, essa mulher deveria ter tentado todas as alternativas apresentadas pelo Talmud. Isso se assemelha, por exemplo, com aquilo que J.C. Ryle, ele afirma, comentando esse texto.
quando ele diz que meios de cura de todos os tipos havia sido experimentado em vão por esta mulher. A habilidade dos médicos tinha se mostrado impotente para curá-la. 12 longos e cansativos anos tinha se ecoado na batalha contra a enfermidade, e o alívio não lhe parecia mais próximo do que quando começou o tratamento. Fecha então o comentarista. Terceiro, um sofrimento que destruía seus sonhos. Ela perdia sangue. E sangue é um sinal de vida. Sua vida se diminuía diariamente com o fluxo. Ela não podia gerar vida. E o ventre que traz a vida, para essa mulher, representava a morte. Quarto, um sofrimento que a separava do mundo. Não podia casar, e se casada, o marido poderia pedir o divórcio, porque ela era impura. Não podia chegar perto das pessoas, não podia participar dos cultos no templo, não podia participar da adoração, de estar num ambiente como esse, que nós estamos aqui. Isso nos faz lembrar daquilo que Provérbios, o autor de Provérbios nos diz no capítulo 13, verso 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Essa é a realidade dessa mulher com fluxo de sangue. Essa história, essa narrativa, nos faz lembrar, queridos irmãos, que o pecado é a causa de todas as dores, de todas as enfermidades deste mundo. A história desta mulher se assemelha à história de todos os homens, marcado, maculado, impuro pelo seu pecado. Langston vai nos dizer, no seu livro de Teologia Sistemática, Esboço em Teologia Sistemática, que o pecado mata as esperanças, destrói as certezas, dá-nos serpente em vez de peixe, pedra no lugar de pão, tormento no lugar de prazer. O pecado sempre destrói, ele nunca edifica, transforma luz em trevas, céu e inferno, vida e morte. A finalidade do pecado, portanto, é a destruição do ser humano, é acabar com o ser humano. Quando nós lemos os Salmos 14, do 1 ao 4, a palavra de Deus nos diz o seguinte: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprendem? Eles devoraram meu povo, como que come pão, e não clamam pelo Senhor. O salmista então declara a realidade de todo ser humano: todos pecaram. Essa é a condição minha, sua, todos nós somos pecadores. E quando a Bíblia declara, afirma que não há quem faça o bem, quando a Bíblia afirma que todos nós somos pecadores, a Bíblia não está excluindo ninguém de haver participado do pecado. Todos nós somos, portanto, pecadores. Toda essa condição de sofrimento que nós vivenciamos vem do pecado. Sem a presença do pecado não havia sofrimento. Sem a presença do pecado não havia enfermidade. Sem a presença do pecado não havia sentimento de exclusão. Sem a presença do pecado não havia angústia da decepção. Sem a presença do pecado não havia desespero. O pecado trouxe todas essas coisas para o ser humano. Aquela mulher, como todos os seres humanos,
estava vivendo a consequência do pecado. Ela sofria como todo ser humano sofre, como consequência do seu pecado. Estamos todos sujeitos à enfermidade, à fraqueza, porque somos pecadores. Como Langston nos diz, o pecado destrói, aniquila, o pecado humilha, leva a pessoa a um estado degradante em termos sociais, espirituais, morais. O pecado arrasa a vida do ser humano. O pecado faz o homem inimigo de Deus. E por conta da sua prática, este então passa a viver ofendendo a Deus e a sua santidade. É por isso que devemos odiar o pecado, mais do que aquilo que nós podemos fazer, porque o pecado é mortal. O apóstolo Paulo afirma em Romanos 3, do 9 ao 20 o seguinte: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, como suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus, sabendo que tudo o que a lei diz, a diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale, todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do nosso pecado. A lei denuncia a nossa natureza, somos pecadores. Logo, enquanto você não se conscientizar de sua real necessidade, jamais poderá se libertar desse tormento da alma que o pecado traz e provoca. Preste atenção, a narrativa nos diz que esta mulher, quando ela tomou consciência de que todas as suas tentativas, que todo o seu investimento era inútil para trazer a sua cura, essa mulher então entende que ela estava perdida, que não havia mais esperança, e a única solução para ela estava em Jesus Cristo. Aquela mulher precisou entender que nenhuma das suas investidas seria capaz de trazer a ela a cura da sua enfermidade. Então aquela mulher, consciente disso, ela então se volta para Cristo e vai buscar em Cristo a cura da sua enfermidade. Depois de bater em tantas portas, usar vários recursos, ela se conscientiza de que ela só piorava e não melhorava. Aquela mulher foi ao encontro de Cristo sobre um profundo senso de sua própria necessidade e do poder de Cristo para aliviá-la, e ela então recebeu uma grande bênção do Senhor. Ela reconhecia que ela tinha um grave mal e que só Jesus poderia curá-la. Segundo passo é depositar a fé tão somente em Cristo Jesus. Preste atenção no verso 27 em diante. O texto diz: tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhes as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Tantas pessoas que estavam ali em volta de Jesus, apertando, comprimindo Jesus. O texto nos diz que o povo fazia pressão sobre ele.
Certamente houve muitos contatos físicos com Jesus. Muitos estavam seguindo Jesus por curiosidade. Muitos não tinham sentimento puro em relação a Jesus, sentimento correto em relação a Jesus. Havia um diferencial naquela mulher. Ela tinha um profundo senso da sua própria necessidade, da sua miserabilidade e do poder de Jesus. Se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Havia fé genuína. Ela acreditava que ela não precisava parar Jesus, era só tocar. E simplesmente tocar e sair de fininho daquele lugar. Ela tinha uma preocupação, porque pela lei ela não podia tocar em ninguém, porque tocando em alguém, esse alguém se tornava impuro como ela, e ela poderia ser apedrejada até a morte. Então ela queria chegar de fininho, então somente tocar, basta apenas eu tocar, ele tem poder para me curar. Queridos, na verdadeira fé, a pessoa enxerga o seu estado real. Vemos no verso 27 que ela ouviu a fama de Jesus. Ela sabia que ele era poderoso para lhe dar a cura, para lhe libertar. E de fato, como nos diz as Escrituras em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela a palavra de Deus. Ao se ouvir a pregação do genuíno evangelho, o Espírito Santo gera fé no coração do pecador. Quando ouvimos o genuíno evangelho pela fé, o Espírito Santo então gera no nosso coração a transformação. Infelizmente muitos em nossos dias têm adentrado os templos, têm vindo aos cultos e até resolvem fazer parte de uma igreja, de uma comunidade de fé, sem de fato obter a grande bênção da parte de Cristo, que é a salvação. Essa grande bênção da parte de Cristo, irmãos, é a salvação da alma e não a cura física. Muitas pessoas são impulsionadas nos dias atuais, não pelas motivações corretas, procuram Cristo, não porque compreendem que são pecadores, que estão conscientes da sua condição de miserabilidade por conta do pecado, mas elas vêm a Cristo porque elas querem alguma bênção, querem ser beneficiadas com alguma coisa. Algumas buscam uma cura, algumas buscam novidades, algumas vêm porque querem viver sensações e emoções fortes e diferentes, mas elas não querem nada mais do que isso. Não querem assumir compromisso com Jesus. Elas só querem cura. Elas querem prosperidade nesta vida. A fama de Jesus que as Escrituras espalham, meus queridos amigos e irmãos aqui, não é a fama de um Cristo que simplesmente cura, mas é um Cristo que exige compromisso daqueles que vêm ao seu encontro. É a fama do Cristo que diz para o pecador: vai e não peques mais. No verso 34, vemos o resultado desta fé. Jesus, ele cura esta mulher. Jesus a cura, não porque ela merecesse essa cura, pois a própria fé verdadeira, irmãos, é um dom de Deus, é graça divina. Aquela mulher, ela foi curada do seu mal fisicamente. O fluxo de sangue parou imediatamente quando ela tocou em Jesus. Emocionalmente também, essa mulher foi curada por Jesus. Jesus não a desprezou, mas a chamou de filha. E ele disse: tem bom ânimo. Ela também experimentou a cura espiritual. Jesus disse: a tua fé
te salvou. E o resultado dessa fé foi uma restauração instantânea. Verso 29, presta atenção. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Durante tanto tempo, aquela mulher procurou inutilmente a salvação, e com decepções após decepções, frustrações após frustrações, e somente agora, quando não havia mais recurso algum, quando ela não tinha mais dinheiro algum, é que ela encontra a saída daquela situação. Ela não encontra isso de uma forma progressiva, ela encontra isso de uma forma instantânea. Certamente isso nos serve de figura para o que Cristo pode realizar na alma do ser humano. Jesus gera transformação. Muitos passam tantos anos em busca de paz, de felicidade, de alegria, buscam preencher um vazio na alma, no coração, buscam através dos seus próprios médicos, que é a religião, ou a crendice, ou as vãs filosofias, vivem a pular de uma igreja a outra, de uma religião a outra, mas não conseguem preencher o vazio da alma que o consome cada vez mais. Outros confiam em suas próprias capacidades, em sua suposta bondade, em uma atraente filosofia de vida na qual tentam apresentar a Deus os méritos de uma vida correta socialmente. Porém tudo isso é impossível, porque a salvação não se dá pela obra do homem, mas pela graça divina. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Como nos afirma J.C. Ryle, um toque de verdadeira fé pode fazer mais pela alma do que uma centena de sacrifícios autoimpostos. Aquela mulher, ela botou toda a sua fé, depositou toda a sua fé na pessoa de Jesus e só em Jesus. Eu quero te dizer essa noite, meu querido amigo, minha querida amiga, que se você colocar sua fé somente em Jesus essa noite, a paz que você tanto tem procurado, a felicidade que você tanto busca e não tem encontrado, e só tem enfrentado frustração após frustração, essa noite Jesus pode te trazer paz, alegria, felicidade e preencher o vazio da sua alma. Mas é necessário que você deposite sua fé tão somente na pessoa de Jesus. Terceiro e último passo: confessar diante dos homens os benefícios que temos recebido de Deus. Primeiro, é necessário termos consciência da nossa condição. Segundo, é necessário colocar a nossa fé tão somente em Cristo. E terceiro, é necessário confessar diante dos homens os benefícios que temos recebido de Deus. Versículo 30 ao 34, preste atenção no texto. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e pergunta: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada, trêmula, ciente do que havia acontecido, prostou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Quando o texto diz que aquela mulher foi trêmula, é porque ela sabia que não podia tocar em ninguém. E naquele momento a grande preocupação dela era receber de Jesus uma repreensão e até possivelmente ser apedrejada por ser uma impura, tocando em um puro. E quando ela declara o que ela fez, ao invés de receber aquilo que talvez ela esperasse, ela é acolhida por Jesus. Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, tenha bom ânimo, não tenha medo, não precisa ter medo. Você não me deixa impuro,
sou eu que te deixo pura. Esse é o Jesus. Essa é a obra de Jesus. Irmão, Jesus poderia ter prosseguido o seu caminho, sem ter dado atenção ao que se passou. Mas, no entanto, ele pergunta propositalmente: quem me tocou? Jesus sabia quem havia tocado nele. Mas Jesus esperava que aquela mulher declarasse aquilo publicamente para todos. A mulher então não passou desapercebida diante daquela multidão ao seu redor. E a sua reação foi a de confessar que tinha feito, e prostrando-se diante de Jesus. E todos puderam ver a maravilha de Deus na vida daquela mulher. Queridos, de igual modo, todos aqueles que são abençoados pelo Senhor devem declarar publicamente para a glória do nome de Deus. Todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo que são pecadores e botando a fé tão somente em Jesus, precisam declarar isso publicamente, de que Jesus é a razão da sua libertação, é o motivo da sua existência. Devemos deixar que as pessoas tenham conhecimento do que Cristo fez em nossas almas. Devemos testemunhar de Cristo com poder e autoridade. Assim nos diz o Senhor, registrado em Mateus 10:32: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. É por isso, meus queridos amigos, que culto após culto, nós estamos aqui proclamando as grandezas de Deus, as grandezas que Ele realizou na nossa vida, para dizer para você que Ele quer fazer isso também na sua vida. É por isso, meus queridos irmãos, que nós precisamos propagar, falar das grandezas da salvação em Cristo Jesus, com as pessoas ao nosso redor, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas. É por essa razão que nós não podemos cessar de falar das coisas que temos visto e ouvido a respeito do Evangelho. Jesus expõe aquela mulher para lhe ensinar, e também aos demais que ali estavam presentes, que aquilo que recebemos do Senhor deve ser conhecido publicamente para o louvor da graça de Deus. Não podemos nos envergonhar de testemunhar de Cristo diante dos homens. Antes devemos deixar que tomem conhecimento do que Cristo tem feito em favor das nossas almas, das nossas vidas. Meu amigo, um dia Jesus me salvou. Um dia Jesus preencheu o vazio da minha alma. Não foi a religião, não foi o culto, não foi a igreja, foi Jesus que me salvou. E eu sou grato a Ele por Ele ter um dia me salvado, porque a alegria que eu tenho hoje é uma alegria incomparável. E por esta razão, eu não cesso de anunciar o que Jesus tem feito na minha vida. Ei, presta atenção. O que Ele fez na minha vida, Ele quer fazer hoje também na sua vida. Se encontramos paz por meio de seu sangue, e fomos espiritualmente renovados pelo seu Espírito, não podemos evitar de reconhecer esses fatos em todas as ocasiões da nossa vida. É por isso que nós estamos aqui na celebração da ceia do Senhor, porque a ceia, esse ato memorial, que constantemente nós anunciamos a graça que Deus revelou através de Jesus nos salvando, e por isso anunciamos a sua morte até que Ele venha. Porém, se nós nos envergonharmos de Jesus diante dos homens, então um grande dia, Jesus vai se envergonhar de cada um de nós diante de Deus e dos seus anjos. Seja qual for a angústia, seja qual for a dor, seja qual for a dúvida, seja qual for a sua enfermidade, só é necessário uma coisa para você: tocar em Jesus essa noite. Pastor, como é que eu posso tocar em Jesus essa noite? Você toca pela fé. Você toca quando você diz: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e que eu sou perdido, mas sei que o Senhor pode me salvar. Você toca Jesus essa noite quando você declara publicamente: sim, eu quero Jesus na minha vida. A partir de hoje eu me torno um crente em Jesus e quero proclamar a sua salvação para todos.
É necessário que você toque em Jesus essa noite. Assim como aquela mulher, muitos hoje estão ouvindo a fama de Jesus, estão ouvindo hoje o evangelho de Jesus sendo pregado. No entanto, se faz necessário que, assim como aquela mulher, ela teve a atitude de ir a Cristo, também se faz necessário, meus queridos amigos aqui presentes, que vocês façam o mesmo essa noite, mas pelos motivos corretos, porque querem de fato serem salvos por Jesus. Entenda a sua miserável condição de pecador e sinta-se que somente Cristo pode lhe perdoar. A palavra dele vai dizer o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero concluir dizendo que você não pode colocar nunca a sua esperança meramente em suas próprias capacidades. A salvação não vem do que você faz, não vem do que você realiza, mas daquilo que Jesus fez um dia por você na cruz do Calvário. Não coloque sua esperança nas pessoas, não coloque sua esperança na religião. Tudo isso decepciona, frustra. Coloque sua esperança em Jesus Cristo essa noite. Ele tem poder para mudar, para transformar a sua vida. O que eu posso fazer para ser salvo essa noite, pastor? Reconheça a sua condição de pecador, a sua condição miserável como pecador. Coloque sua fé em Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Toque em Jesus essa noite, pela fé, e o confesse essa noite, publicamente. Eu não quero terminar esse momento sem conceder a você a oportunidade de você tomar a sua decisão ao lado de Jesus. Sim, é um apelo para que você reconheça que você é pecador. Jesus, Ele está de braços abertos para te receber essa noite e te conduzir à salvação, te dar a salvação. Mas é necessário que você reconheça a sua condição e entregue sua vida ao Senhor Jesus hoje, dizendo: Senhor, salva a minha vida. E se você deseja entregar sua vida e se tornar um crente em Jesus, não é um membro de uma igreja, mas um crente em Jesus, e experimentar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, aonde você estiver, levante bem alto a sua mão. Faça isso publicamente. Não se envergonhe do Evangelho diante dos homens. Corajosamente levante sua mão bem alto, dizendo: sim, eu quero entregar a minha vida a Jesus.